Era vigiada 24 horas pelo meu marido possessivo, até que um dia ele passou dos limites. Olá, queridos! Antes de começar minha história, peço que deixem um like no vídeo se ele tocar o coração de vocês, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de qual cidade estão assistindo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias que precisam ser contadas. Agora respirem fundo, porque o que vou contar para vocês mudou minha vida para sempre. Meu nome é Helena, tenho 62 anos hoje, e por muito tempo achei que nunca teria coragem de contar essa história. Mas aqui estou, sentada na minha pequena sala, com uma xícara de chá de camomila tremendo nas minhas mãos, decidida a dividir com vocês os 15 anos mais sombrios da minha vida. Anos em que vivi como uma prisioneira dentro da minha própria casa, vigiada 24 horas por dia pelo homem que deveria me proteger, não me aprisionar. Quando olho para trás para a mulher que eu era aos 40 anos, sinto uma mistura de compaixão e raiva. Compaixão por aquela Helena que não sabia o que a esperava, e raiva por ter demorado tanto para enxergar os sinais que estavam bem diante do meu nariz desde o primeiro dia. Mas vamos começar do começo, porque toda história tem seu início, e a minha começou numa tarde ensolarada de março, no mercado central da minha cidade. Era 1998. Eu tinha acabado de sair de um casamento de 16 anos que havia terminado de forma amigável. Meu ex-marido era um homem bom, trabalhador, mas nossa paixão havia se transformado em uma amizade morna e decidimos que seria melhor seguirmos caminhos separados. Nossos 2 filhos, Marcos e Carla, já estavam crescidos, com 17 e 15 anos respectivamente, e lidaram bem com a separação. Na verdade, eles até brincavam que finalmente teríamos assunto para conversar durante o jantar, já que não passávamos mais as refeições em silêncio constrangedor. Eu trabalhava como professora de português numa escola estadual há mais de 20 anos e, pela primeira vez na vida, sentia que poderia respirar livremente. Acordava quando queria, comia o que tinha vontade, assistia aos filmes que escolhia. Era uma liberdade pequena, simples, mas que para mim parecia imensa após anos de rotina estabelecida. Minha casa, uma construção modesta de 3 quartos no bairro Vila São José, havia se tornado meu refúgio. Eu havia pintado as paredes de um amarelo claro, comprado plantas para a varanda, e pela primeira vez em anos, aquele espaço parecia realmente meu. Foi numa dessas tardes de liberdade que conheci Roberto. Eu estava no mercado central comprando ingredientes para fazer uma lasanha, algo que meu ex-marido detestava e que eu morria de vontade de preparar novamente. O cheiro de especiarias e frutas frescas preenchia o ar, misturado com o burburinho das vozes dos vendedores anunciando suas mercadorias. Eu estava concentrada escolhendo tomates, quando uma voz profunda e gentil disse atrás de mim: "Desculpe, mas você poderia me ajudar a escolher alguns tomates também? Sou péssimo com essas coisas." Quando me virei, vi um homem alto, moreno, com cabelos levemente grisalhos nas têmporas e olhos castanhos que pareciam sorrir junto com sua boca. Ele vestia uma camisa social azul claro, bem passada, e calça jeans escura. Havia algo em sua postura que transmitia confiança, mas não arrogância. Suas mãos eram grandes, com dedos longos e unhas bem cuidadas. Calculei que deveria ter alguns anos a mais que eu, talvez 45. "Claro", respondi, sentindo um calor subir pelo meu rosto. "Para que você vai usar? Molho, salada ou vai comer assim mesmo?" Minha voz saiu um pouco mais aguda que o normal, e me dei conta de que havia muito tempo que não conversava com um homem desconhecido de forma tão natural. Ele riu e o som foi genuíno, vindo do peito. Para ser honesto, não faço a menor ideia. Minha filha me deu uma lista de compras, mas a letra dela parece hieróglifo. Acho que é para algum molho. Ele mostrou um papel amassado, coberto de uma caligrafia adolescente difícil de decifrar. Passei os próximos 10 minutos ajudando Roberto a decifrar a lista da filha e escolher os ingredientes corretos. Descobri que ele era viúvo há 3 anos, pai de uma menina de 16 anos chamada Letícia.
e trabalhava como gerente de vendas numa empresa de materiais de construção. Havia se mudado para nossa cidade há apenas 6 meses, transferido da capital e ainda estava se acostumando com o ritmo mais calmo do interior. Você parece conhecer bem isso tudo, ele disse enquanto eu o ajudava a escolher manjericão fresco. Cozinha há muito tempo. Sou professora, mas sempre gostei de cozinhar. É uma forma de relaxar, sabe? Respondi, inalando o aroma das ervas. Especialmente agora que tenho mais tempo livre. Professora do quê? Seus olhos demonstraram interesse genuíno, não apenas polidez. Português. Ensino há mais de 20 anos na Escola Estadual Dom Pedro II. E você, gosta do seu trabalho? Roberto sorriu e passou a mão pelos cabelos. Gosto. Sempre tive facilidade com vendas. E depois que minha esposa morreu, o trabalho me ajudou a manter a cabeça no lugar. Letícia precisava de estabilidade. E eu precisava me manter ocupado. Havia uma tristeza sutil em seus olhos quando mencionou a esposa. Mas não era aquela tristeza pesada e sufocante que alguns viúvos carregam como um fardo. Era uma tristeza que havia encontrado seu lugar, que havia sido processada e integrada à vida. Isso me transmitiu confiança. Ele não estava procurando alguém para preencher um vazio desesperado, mas sim alguém para compartilhar uma vida que já tinha significado por si só. Quando terminamos as compras, ele ofereceu para me ajudar a carregar as sacolas até o carro. Meu Fiat Uno branco estava estacionado 3 quadras dali e caminhamos devagar, conversando sobre a cidade, sobre nossos filhos, sobre as pequenas descobertas que ele estava fazendo na nova vida no interior. Suas passadas eram longas, mas ele ajustou o ritmo ao meu. E notei como suas mãos seguravam as sacolas com firmeza, sem pressa. Helena, ele disse quando chegamos ao meu carro. Eu sei que acabamos de nos conhecer, mas você gostaria de tomar um café comigo algum dia? Conheço um lugar tranquilo perto da Praça Central e seria bom ter a companhia de alguém que entende desta cidade melhor que eu. Meu coração acelerou, mas não de forma desconfortável. Era uma aceleração boa, como quando a gente escuta uma música que gosta muito depois de muito tempo. Eu gostaria sim. Que tal sábado de manhã? Ele sorriu, e naquele momento percebi pequenas rugas ao redor de seus olhos que apareciam quando ele sorria de verdade. Sábado de manhã será perfeito. 10 horas no Café Central. Durante o resto da semana, peguei-me pensando naquela conversa mais vezes do que gostaria de admitir. Não era paixão adolescente, era algo mais maduro, mais seguro. Era a curiosidade genuína sobre outra pessoa misturada com a expectativa gostosa de conhecer alguém novo. Meus filhos notaram minha mudança de humor e começaram a fazer piadas sobre eu estar namorando. Mas eu apenas sorria e mudava de assunto. Na noite de sexta-feira, escolhi a roupa que usaria no encontro. Nada muito elaborado. Uma blusa verde-água que realçava meus olhos e uma calça jeans escura. Passei um batom discreto e um perfume leve de lavanda. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher de 40 anos que havia recuperado um brilho que não sabia que havia perdido. O Café Central era exatamente como eu imaginava que Roberto escolheria. Aconchegante, com mesas de madeira, plantas nas janelas e o aroma constante de café fresco misturado com pães recém-assados. Cheguei pontualmente às 10 horas e o encontrei já sentado numa mesa próxima à janela, folheando um jornal. Ele vestia uma camisa polo marrom e jeans, e quando me viu chegando, levantou-se imediatamente para puxar minha cadeira. Pontualidade é uma qualidade rara hoje em dia, ele disse sorrindo. Obrigado por vir. Pedimos café e pão de açúcar e a conversa fluiu naturalmente. Roberto me contou sobre sua vida na capital, sobre como havia conhecido sua falecida esposa na universidade, sobre os desafios de criar uma filha adolescente sozinho. Eu falei sobre meus anos de magistério, sobre meu divórcio recente, sobre as pequenas alegrias da vida independente que estava descobrindo. Deve ser difícil recomeçar aos 40, ele disse, mexendo o açúcar no café. Eu me senti completamente perdido quando Maria morreu. Não sabia nem como ligar a máquina de lavar. E como aprendeu? Perguntei, genuinamente curiosa. Ele riu, e aquele som já estava começando a me parecer familiar.
YouTube e muito erro. Letícia perdeu várias blusas no processo, coitada. Mas a gente aprende, né? A vida ensina. Havia algo reconfortante na forma como Roberto falava sobre adversidade, não com uma amargura ou autocomiseração, mas com uma aceitação prática e até mesmo com humor. Isso me atraía. Após anos casada com um homem que se queixava constantemente de pequenos inconvenientes, era refrescante conversar com alguém que encarava os desafios como parte natural da vida. Passamos 3 horas no café e quando nos despedimos, ele perguntou se eu gostaria de jantar com ele na semana seguinte. Nada muito sofisticado, disse. Conheço uma churrascaria familiar que serve uma carne excelente. Eu adoraria, respondi, e percebi que era verdade. Não estava sendo educada ou tentando ser legal. Eu realmente queria vê-lo novamente. Durante as semanas seguintes, Roberto e eu nos encontramos regularmente. Jantares, caminhadas na praça, cinema. Ele era atencioso sem ser sufocante, interessado sem ser invasivo. Perguntava sobre meu trabalho, ouvia minhas histórias sobre os alunos, lembrava de pequenos detalhes que eu havia mencionado em conversas anteriores. Meus filhos gostaram dele imediatamente. Roberto tratava Marcos e Carla com um respeito genuíno, nunca tentando assumir um papel paternal, mas também não os ignorando. Ele trazia pequenos presentes quando vinha jantar em casa. Um livro que pensou que Carla gostaria, uma revista de carros para Marcos. Presentes simples, mas que mostravam que ele prestava atenção aos interesses dele. Letícia, sua filha, era uma menina doce e inteligente, um pouco tímida no início, mas que logo se abriu comigo. Ela havia perdido a mãe aos 13 anos e ainda carregava aquela seriedade prematura que algumas crianças desenvolvem quando precisam amadurecer cedo demais. Eu sentia um carinho especial por ela, talvez porque via algo de mim mesma naquela necessidade de se mostrar forte o tempo todo. Após 3 meses de namoro, Roberto me pediu em casamento. Foi num domingo de manhã, na cozinha da minha casa, enquanto eu preparava panquecas para o café da manhã. Nada de joelhos no chão ou anel caro. Ele simplesmente disse: Helena, eu te amo, você me ama, nossos filhos se dão bem, por que não oficializamos isso? Sua proposta era prática, direta, mas havia amor genuíno em seus olhos. E eu disse sim, porque me sentia feliz ao lado dele, porque pela primeira vez em anos acordava ansiosa para dividir meu dia com alguém, porque quando ele sorria eu também queria sorrir. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples no cartório, com apenas nossos filhos como testemunhas. Depois, fizemos uma festa em casa para alguns amigos próximos e colegas de trabalho. Roberto vestia um terno azul marinho que realçava seus olhos e eu usei um vestido bege que havia comprado especialmente para a ocasião. Dançamos na sala de estar com a música saindo de um aparelho de som emprestado e naquele momento eu me senti completamente plena. Se alguém me dissesse naquele dia que em poucos anos eu estaria planejando fugir daquele homem, que dormiria com medo dele, que passaria noites inteiras acordada imaginando formas de escapar, eu teria rido na cara da pessoa. Roberto parecia ser tudo que eu sempre havia desejado: companheiro, respeitoso, presente, carinhoso. Mas a vida, querido, tem uma forma peculiar de nos ensinar que nem sempre conhecemos as pessoas tão bem quanto pensamos e que algumas vezes o amor pode se transformar em algo muito perigoso quando não é correspondido da forma que esperamos. Os primeiros meses de casada foram como um sonho. Roberto se mudou para minha casa, já que era maior e os meninos estavam acostumados com o bairro, a escola, os amigos. Letícia se adaptou bem, dividindo o quarto com Carla, e as duas logo desenvolveram uma amizade genuína de irmãs. Marcos, que sempre foi mais reservado, encontrou em Roberto uma figura masculina que o respeitava sem tentar impor autoridade desnecessária. Nossa rotina era harmoniosa. Eu continuava dando aulas na escola estadual, Roberto mantinha seu trabalho na empresa de materiais de construção e à noite nos reuníamos para jantar e conversar sobre nossos dias. Fins de semana eram dedicados a passeios em família,
visitas ao cinema, almoços na casa da minha irmã. Era exatamente a vida que eu havia imaginado quando disse sim ao seu pedido de casamento. Roberto era um marido atencioso nos primeiros tempos. Trazia flores sem ocasião especial, lembrava de datas importantes, ajudava nas tarefas domésticas sem que eu precisasse pedir. Quando eu chegava cansada da escola, ele massageava meus ombros enquanto eu contava sobre os alunos mais difíceis ou as reuniões intermináveis da diretoria. Suas mãos eram firmes e quentes, e eu me derretia sob aquele carinho. Ele tinha o hábito de preparar café da manhã nos domingos, e o aroma de bacon fritando me acordava com um sorriso nos lábios. Roberto usava um avental azul que Letícia havia lhe dado de presente de Dia dos Pais e assobiava baixinho enquanto virava as panquecas. Eram momentos simples, domésticos, mas que me enchiam de uma sensação de completude que não sabia que estava faltando na minha vida. Fisicamente, nossa conexão era intensa e satisfatória. Roberto era um amante cuidadoso, sempre preocupado com meu prazer, sempre perguntando se eu estava bem, se era assim que eu gostava. Suas mãos exploravam meu corpo com uma reverência quase religiosa, como se eu fosse algo precioso que ele temia quebrar. Depois fazíamos amor, ficávamos abraçados, conversando sobre nossos sonhos, nossos planos para o futuro, sobre como seria bom quando os filhos fossem para a universidade e teríamos mais tempo só para nós. Durante o primeiro ano de casamento, construímos memórias que ainda hoje, mesmo depois de tudo que aconteceu, consigo lembrar com carinho. A viagem que fizemos para a praia, no aniversário de 1 ano de casados, onde Roberto me surpreendeu com um quarto com vista para o mar e passou horas fotografando meus sorrisos. As noites em que cozinhávamos juntos, com ele cortando legumes enquanto eu preparava temperos, nossos quadris se esbarrando na cozinha pequena, risos ecoando entre as panelas. Ele tinha uma forma especial de olhar para mim quando achava que eu não estava prestando atenção. Um olhar intenso, quase possessivo, mas que na época eu interpretava como amor profundo. Quando outros homens conversavam comigo, colegas de trabalho, pais de alunos, o mecânico da oficina, Roberto ficava ligeiramente tenso, mas sempre disfarçava com um sorriso e uma piada. "Minha esposa é muito popular", dizia, passando o braço pela minha cintura num gesto que parecia carinhoso, mas que agora percebo ter uma clara intenção de marcação de território. As mudanças começaram de forma sutil, tão gradual que levei meses para perceber que havia um padrão. Primeiro foram pequenos comentários sobre minha aparência. "Essa blusa não está um pouco decotada demais para ir à escola, amor?" Ele perguntava enquanto tomávamos café da manhã, sua voz doce como sempre, mas com uma pontada de preocupação que me fazia questionar minha própria escolha. "Você sabe como são os adolescentes, sempre interpretando as coisas de forma errada." Inicialmente, eu até agradecia sua preocupação. Pensei que era proteção, cuidado genuíno com minha imagem profissional. Comecei a escolher roupas mais conservadoras, evitando decotes ou saias que considerava adequados antes, mas que agora me pareciam inadequados sob o olhar atento de Roberto. Ele sempre aprovava minhas escolhas mais discretas, com beijos no rosto, e elogios sobre como eu ficava elegante e respeitável. Depois vieram as perguntas sobre meu dia. No início pensava que era interesse genuíno e respondia alegremente sobre as aulas, os colegas, os pequenos eventos da escola. Mas Roberto queria detalhes cada vez mais específicos. Com quem eu havia almoçado, sobre o que havíamos conversado, se algum pai de aluno havia me procurado, se havia algum professor novo na escola. Suas perguntas eram sempre feitas com um sorriso, acompanhadas de carinhos no cabelo ou beijos no pescoço. Então, eu nunca questionava suas motivações. "É que eu fico curioso sobre sua vida, Helena", ele dizia quando eu, às vezes, demorava para responder ou quando não conseguia lembrar de todos os detalhes que ele queria saber. Passamos o dia inteiro separados e quando chegamos em casa, é nosso momento de nos conectarmos novamente. "Gosto de imaginar você durante o dia, saber como você está, com quem está." Suas palavras eram românticas,
cuidadosamente escolhidas, sempre acompanhadas de gestos de afeto que me faziam derreter. Como poderia questionar um homem que demonstrava tanto amor e interesse pela minha vida? Aos poucos, comecei a prestar mais atenção aos detalhes do meu dia, sabendo que Roberto gostaria de ouvi-los. Mentalmente, ia registrando conversas, encontros casuais, pequenos eventos que pudessem interessá-lo. As ligações durante o trabalho começaram depois de alguns meses de casamento. Primeiro eram esporádicas, sempre com uma desculpa plausível. Esqueci de te dizer que hoje vou chegar mais tarde. Ou Letícia está com dor de cabeça, você tem algum remédio em casa? Ligações rápidas, doces, que me faziam sorrir durante o intervalo entre as aulas. Meus colegas brincavam que eu havia encontrado um marido apaixonado de verdade, e eu concordava orgulhosa. Mas as ligações foram se tornando mais frequentes. Uma durante o recreio, outra no horário do almoço, às vezes uma terceira no final da tarde, pouco antes de eu sair da escola. Roberto sempre tinha uma razão para ligar. Queria saber se eu precisava que ele comprasse alguma coisa no supermercado, se eu preferia pizza ou lasanha para o jantar, se eu achava que Marcos precisava de ajuda com os estudos. Gosto de saber que você está bem, ele dizia quando eu às vezes comentava sobre a frequência das ligações. O mundo está tão violento, Helena. Fico mais tranquilo quando falo com você durante o dia. Como poderia argumentar contra uma preocupação tão genuína com minha segurança? Uma tarde, durante uma reunião pedagógica que se estendeu além do horário normal, meu celular tocou 3 vezes. Estava no silencioso, mas vi as chamadas perdidas de Roberto piscando na tela. Quando finalmente pude atender, sua voz tinha uma tensão que não estava acostumada a ouvir. Helena, onde você estava? Liguei 3 vezes. Não havia raiva em seu tom, apenas uma preocupação intensa que me fez sentir culpada por não ter atendido. Estava numa reunião, amor. Sabe como são essas reuniões da diretoria? Se estendem sempre. Expliquei rapidamente sobre a pauta que havia sido mais longa que o esperado, sobre como havia colocado o celular no silencioso para não atrapalhar. Da próxima vez, me avise quando tiver reunião, ele disse, e sua voz já havia retornado ao tom doce e habitual. Assim eu não fico preocupado. Você sabe que eu me preocupo com você, não é? E eu sabia. Roberto demonstrava sua preocupação de tantas formas, me buscando na escola quando chovia, lembrando-me de levar um casaco quando a previsão indicava mudança de tempo, verificando se eu havia trancado o carro direito quando chegava em casa. Era cuidado, proteção, amor. Pelo menos era assim que eu interpretava todos esses gestos. A primeira vez que ele foi me buscar na escola sem eu ter pedido foi numa sexta-feira de março. Eu estava saindo da sala dos professores quando o vi encostado no seu carro, sorrindo e acenando. Meu coração disparou de alegria. Que surpresa gostosa ter meu marido me esperando. O que você está fazendo aqui? Perguntei, dando-lhe um beijo no rosto. Ele cheirava a colônia e ao leve suor do trabalho, uma combinação que sempre me atraía. Saí mais cedo hoje e pensei em te dar uma carona. Assim podemos parar no mercado juntos, escolher algo gostoso para o jantar. Suas mãos encontraram minha cintura, me puxando para perto dele. Além do mais, não gosto da ideia de você voltando de ônibus. Tem muito maluco por aí. Era verdade que o trajeto de ônibus até em casa levava quase 1 hora, com 2 baldeações, enquanto de carro eram apenas 15 minutos, e havia mesmo acontecido alguns assaltos na linha que eu costumava pegar. Roberto estava sendo prático e protetor. Por que eu questionaria um gesto tão carinhoso? Começou a me buscar na escola 3 vezes por semana, sempre com uma desculpa razoável. Tinha saído mais cedo, estava passando por perto, havia lembrado de alguma coisa que precisávamos comprar juntos. Eu me sentia mimada, cuidada, especial. Quantas colegas minhas tinham maridos tão atenciosos? Foi durante uma dessas caronas que Roberto fez um comentário, que deveria ter me servido de alerta, mas que na época passou despercebido. Estávamos parados no trânsito quando ele disse, casualmente, olhando pela janela, vi você conversando com aquele professor de educação física, hoje cedo. Vocês pareciam bem animados. Levei alguns segundos para entender sobre o que ele estava falando. Então me lembrei da conversa com Marcelo, o professor de educação física,
sobre o projeto da feira de ciência. Ah, sim, o Marcelo. E estávamos discutindo sobre a participação da educação física na feira de ciência. Ele teve uma ideia interessante de demonstrar como o exercício afeta os batimentos cardíacos. Marcelo? Roberto repetiu o nome, como se estivesse gravando na memória. Ele é casado? A pergunta me pareceu estranha, mas respondi. É divorciado. Por quê? Roberto deu de ombros, voltando a prestar atenção no trânsito. Curiosidade. Homem divorciado às vezes fica meio perdido, sabe? Pode interpretar mal uma conversa amigável. Na época, achei que Roberto estava sendo protetor, talvez até um pouco ciumento, o que interpreto como prova de amor. Agora percebo que aquela pergunta foi o primeiro sinal de que Roberto não estava apenas passando por perto da escola por acaso. Ele havia me visto conversando com Marcelo, o que significa que estava me observando, me vigiando, mesmo quando eu pensava estar sozinha no meu ambiente de trabalho. Mas naquele momento, no carro, com Roberto dirigindo cuidadosamente e perguntando sobre o que eu gostaria de jantar, rodeada pelo cheiro familiar de sua colônia e pela sensação de ser cuidada, eu não conseguia imaginar que minha vida estava começando a se transformar numa prisão invisível, construída tijolo por tijolo, com gestos que pareciam amor, mas que, na verdade, eram as primeiras barras da gaiola que ele estava construindo ao meu redor. As coisas começaram a ficar estranhas, de uma forma que eu não conseguia colocar o dedo. Era como quando você sente que está ficando gripada, não há nada específico errado, mas alguma coisa não está certa. Meu corpo começou a reagir antes da minha mente conseguir processar o que estava acontecendo. Eu acordava com um aperto no estômago sem saber por quê. Sentia uma tensão nos ombros que não conseguia explicar. Pegava-me, verificando o relógio com mais frequência durante o dia. Roberto continuava sendo carinhoso, atencioso, o marido perfeito aos olhos de qualquer pessoa que nos observasse. Mas havia uma qualidade diferente em sua atenção agora. Algo mais intenso, mais vigilante. Era como a diferença entre o calor reconfortante do sol da manhã e o calor escaldante do meio-dia. Ambos são calor, mas um aquece e o outro queima. A mudança mais perceptível foi em relação às minhas amigas. Eu sempre tive um grupo pequeno, mas unido, de amigas que havia conhecido durante os anos de magistério. Cláudia, Vera e Márcia eram companheiras de mais de 15 anos, mulheres com quem eu dividia as alegrias e frustrações da profissão, da maternidade, da vida. Nos encontrávamos quinzenalmente para um café da tarde, sempre no mesmo lugar, uma padaria aconchegante perto da escola, onde serviam um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que era nossa perdição. Roberto nunca havia se oposto a esses encontros. Pelo contrário, sempre me incentivava. Vai, amor, você merece esse tempo com suas amigas. Vou ficar aqui com as crianças, pode ir tranquila. Suas palavras eram de apoio, mas agora vinham acompanhadas de um beijo no rosto, que durava alguns segundos a mais que o normal, de mãos que me seguravam pelos ombros, enquanto ele olhava nos meus olhos e dizia: "Não demore muito, está bem? Vou sentir sua falta." A primeira vez que cheguei em casa e Roberto perguntou detalhes sobre o encontro, achei natural. "Como foram as meninas? Do que vocês falaram?" Contei sobre as novidades das amigas, sobre Cláudia, que estava pensando em se aposentar, sobre o filho da Vera, que havia passado no vestibular, sobre os problemas que Márcia estava tendo com a nova diretora da escola dela. Roberto ouvia com atenção, fazendo perguntas específicas que demonstravam interesse genuíno. A Márcia falou sobre demitir-se? E a Cláudia, se aposentar agora, não vai prejudicar a pensão dela? Eram perguntas pertinentes, que mostravam que ele se importava com minhas amigas, com as pessoas importantes na minha vida. Mas as perguntas foram ficando mais específicas, mais investigativas. Quem mais estava lá? Só vocês 4? Ninguém parou para cumprimentar? E depois, vocês falaram sobre relacionamentos? A Vera comentou alguma coisa sobre ter conhecido alguém? E então, vocês falaram sobre mim? O que você contou para elas sobre a gente? Esta última pergunta me deixou desconfortável de uma forma que não conseguia explicar na época.
Havia algo na forma como Roberto a fez, um pouco tenso, como se a resposta fosse muito importante, que me fez sentir como se tivesse que me explicar. Falei que você é um marido maravilhoso, respondi, o que era verdade. Que estou feliz, que você cuida bem de mim e das crianças. Roberto sorriu e me puxou para um abraço. Que bom, amor. É só que às vezes as amigas acabam dando conselhos que não pedem, sabe? Mulher casada precisa tomar cuidado com certas influências. A palavra influências ficou ecoando na minha cabeça por dias. Que tipo de influência minhas? Amigas poderiam ter sobre mim? Eram mulheres trabalhadoras, mães dedicadas, profissionais respeitadas, mas Roberto havia plantado uma sementinha de dúvida que começou a crescer sem que eu percebesse. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção ao que minhas amigas diziam, procurando por essas influências negativas que Roberto havia mencionado. Quando Cláudia reclamava do marido que não ajudava em casa, eu me sentia culpada por concordar, pensando se Roberto não ficaria magoado se soubesse que eu havia balançado a cabeça aprovando a reclamação dela. Quando Márcia contava sobre ter ido ao cinema sozinha, porque o namorado estava ocupado, eu me perguntava se Roberto aprovaria tal independência. Aos poucos, meus encontros com as amigas foram perdendo a naturalidade. Eu me pegava editando minhas palavras, evitando comentários que Roberto pudesse interpretar mal quando eu contasse sobre a tarde. Parei de rir das piadas mais maliciosas, de concordar com as reclamações sobre os maridos alheios, de compartilhar minhas próprias frustrações cotidianas. Cláudia foi a primeira a notar. Helena, você está meio quieta hoje. Está tudo bem? Ela me conhecia há anos. Sabia quando alguma coisa estava errada. Sua voz tinha aquela preocupação genuína de amiga verdadeira. Estou só cansada. Menti, mexendo o açúcar do café pela terceira vez. Final de bimestre, vocês sabem como é. Mas Cláudia não se convenceu facilmente. É desde que você casou com o Roberto. Você mudou, Helena. Não fala mais das suas coisas, parece sempre preocupada com alguma coisa. Suas palavras me incomodaram profundamente. Não porque fossem falsas, mas porque eram verdadeiras. Eu havia mudado. Mas na época, interpreto essa mudança como maturidade, como a naturalidade de uma mulher casada que não precisava mais desabafar sobre solidão ou incertezas românticas, como fazia quando era divorciada. Eu estou feliz, Cláudia, respondi. E naquele momento, acreditava nisso. Roberto me faz feliz. É normal que eu tenha menos coisas para reclamar. Vera e Márcia trocaram um olhar que não passou despercebido. Era um olhar que dizia muita coisa. Preocupação, ceticismo, talvez até um pouco de pena. Isso me irritou de uma forma desproporcional. Como elas ousavam duvidar da minha felicidade? Como podiam questionar meu casamento quando eu estava obviamente bem cuidada, amada, protegida? Vocês estão exagerando, disse, com um tom mais áspero do que pretendia. Nem toda mulher casada precisa reclamar do marido para provar que tem personalidade própria. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Minhas amigas me olharam com uma expressão de surpresa e mágoa. Cláudia baixou os olhos para sua xícara. Vera pigarreou desconfortavelmente. E Márcia foi a primeira a falar. Ninguém está questionando sua felicidade, Helena. É só que você parece diferente, mais tensa. E já faz tempo que você não fala mais sobre você mesma só. Sobre Roberto, sobre o que Roberto acha, sobre o que Roberto quer. Suas palavras me acertaram como um soco no estômago, mas, ao invés de reflexão, provocaram raiva. Como elas podiam dizer que eu só falava de Roberto? Eu era uma mulher independente, professora há mais de 20 anos, mãe de 2 filhos. Tinha muito mais na vida além do meu marido. Mas quando tentei pensar em exemplos do que havia compartilhado com elas ultimamente, além de histórias sobre Roberto, sobre nossos planos, sobre o que ele pensava sobre isso ou aquilo, não conseguia encontrar muitos. Era como se, aos poucos, Roberto tivesse se tornado o centro não apenas da minha vida, mas também das minhas conversas, dos meus pensamentos, da minha identidade. Naquela noite, contei para Roberto sobre o que havia acontecido, esperando apoio e compreensão,
Ele me ouviu em silêncio, sentado na cama enquanto eu andava de um lado para o outro do quarto, gesticulando nervosamente enquanto relatava a conversa. Elas disseram que eu mudei, que só falo de você, que pareço tensa. Desabafei, sentindo as lágrimas de frustração ameaçarem brotar. Como podem dizer uma coisa dessa? Elas me conhecem há anos. Roberto se levantou e veio até mim, me envolvendo em seus braços. Seu abraço era firme, reconfortante, e eu me permiti relaxar contra seu peito. Helena, amor, ele disse, sua voz baixa e calmante. Às vezes as amigas ficam com ciúme quando veem uma de vocês realmente feliz. É natural. Ciúme? A palavra me soou estranha. Pense bem. Roberto continuou, suas mãos acariciando meu cabelo. A Cláudia está com problemas no casamento. A Márcia está solteira há anos. A Vera tem aquele relacionamento complicado. E aí elas veem você realizada com um marido que te ama, uma família harmoniosa. É difícil para elas não sentirem inveja. Suas palavras faziam sentido. Era verdade que minhas amigas não estavam passando pelos melhores momentos em seus relacionamentos. Era possível que minha felicidade as incomodasse, que elas preferissem quando eu estava divorciada e precisava do apoio delas. Talvez seja melhor você dar um tempo desses encontros, Roberto sugeriu, sua voz ainda mais baixa. Não para sempre, claro, mas até as coisas esfriarem um pouco. Você não precisa dessa negatividade na sua vida, Helena. Você merece estar cercada de pessoas que apoiam sua felicidade, não que a questionam. A sugestão dele pareceu razoável. Por que me submeter ao desconforto de encontros onde eu me sentia julgada? Por que gastar energia defendendo minha felicidade para pessoas que pareciam determinadas a não acreditar nela? Parei de frequentar os encontros quinzenais. Inicialmente, disse para mim mesma que era temporário, que voltaria quando as coisas se acalmassem. Mas Roberto sempre encontrava alguma atividade para fazermos juntos nos dias que eu costumava encontrar as amigas. Que tal irmos ao shopping comprar aquela mesa de jantar que você queria? Ou lembra que você disse que queria organizar o armário? Posso te ajudar hoje de tarde. Suas sugestões eram sempre agradáveis, produtivas, centradas em nossa vida doméstica e familiar. Era muito mais prazeroso passar a tarde escolhendo móveis com meu marido carinhoso do que ouvir reclamações sobre maridos alheios e relacionamentos fracassados. Minhas amigas tentaram manter contato por algumas semanas. Cláudia ligava de vez em quando, Vera passava na escola para conversar durante o intervalo, Márcia me convidava para almoçar no sábado. Mas Roberto sempre tinha alguma observação a fazer depois desses contatos. A Cláudia parecia meio deprimida ao telefone. Não achou? Talvez ela esteja projetando os problemas dela em você. Ou, você ficou meio chateada depois de conversar com a Vera no intervalo. Será que ela não está te influenciando negativamente sem você perceber? Aos poucos, comecei a evitar esses contatos. Não atendi todas as ligações da Cláudia. Inventava desculpas para não almoçar com Márcia. Evitava ficar sozinha com Vera na escola. Era mais fácil, mais tranquilo, menos complicado. Não percebi que estava me isolando. Na minha percepção, estava apenas priorizando minha família, protegendo meu casamento de influências externas desnecessárias. Roberto me ajudou a chegar a essa conclusão, sempre com palavras cuidadosas, sugestões sutis, observações que pareciam sábias e protetivas. Foi mais ou menos na mesma época que Roberto começou a demonstrar interesse incomum pelos meus colegas de trabalho, especialmente pelos homens. Durante o jantar, enquanto eu contava sobre meu dia, ele fazia perguntas específicas sobre cada pessoa que eu mencionava. Esse Marco que assumiu a coordenação pedagógica, ele é novo na escola? A pergunta vinha acompanhada de um sorriso, de interesse aparentemente casual. Qual é a formação dele? É casado? Esse professor de matemática que pediu sua opinião sobre o projeto interdisciplinar? Como é o nome dele mesmo? Paulo? Pedro? Ah, Pablo. Nome interessante. Ele é brasileiro? É jovem? O diretor chamou você sozinha para aquela reunião sobre o orçamento? Não achou estranho? Por que não chamou outros coordenadores também? As perguntas eram sempre feitas num tom conversacional,
misturadas com outras questões sobre as aulas, os alunos, os problemas administrativos da escola. Roberto demonstrava interesse genuíno pela minha profissão, queria entender melhor meu ambiente de trabalho, conhecer as pessoas com quem eu passava a maior parte do dia. Ou pelo menos era assim que eu interpretava sua curiosidade crescente. Uma manhã, enquanto eu me arrumava para ir trabalhar, Roberto fez um comentário que deveria ter me alertado, mas que na época passou quase despercebido. Eu estava passando batom diante do espelho do quarto quando ele disse, casualmente, sem levantar os olhos do jornal que lia na cama: "Você está se arrumando muito ultimamente para ir dar aula." Parei com o batom no meio do caminho até meus lábios. Como assim? Roberto dobrou o jornal e me olhou com um sorriso que não chegou aos olhos. Nada demais, amor. É só que você tem caprichado mais no visual. Batom, perfume, essas blusas mais bonitas. Não que eu esteja reclamando. Você fica linda sempre. É só uma observação. Olhei para mim mesma no espelho. Estava usando uma blusa azul marinho que havia comprado recentemente, uma calça social preta, e havia passado um batom rosa discreto. Nada extravagante, nada inadequado para uma professora de português de 42 anos. Era exatamente o tipo de roupa que usava desde que começara a trabalhar. Sempre me arrumo para trabalhar, Roberto, não mudei nada. Você tem razão, ele disse rapidamente, levantando-se da cama para vir até mim. Desculpa, amor. Acho que é só ciúme bobo. Você está tão bonita que fico com medo de que alguém na escola perceba o tesouro que tenho em casa. Ele me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro e olhando para nós dois no espelho. Na superfície, suas palavras eram um elogio, uma declaração de amor, mas havia algo na forma como seus olhos me estudavam no reflexo, algo na tensão de seus músculos contra minhas costas, que me fez sentir desconfortável. Você não precisa ter ciúme, murmurei, encostando a cabeça na dele. Você sabe que te amo. Eu sei, ele respondeu, mas seus braços me apertaram um pouco mais forte ao redor da cintura. É só que você é tão especial, ele. Às vezes me preocupo que outras pessoas percebam isso também. Na época, interpreto suas palavras como uma declaração romântica de possessividade amorosa. Agora entendo que foi uma das primeiras vezes que Roberto verbalizou abertamente sua visão de mim como sua propriedade, algo que ele possuía e temia perder para outros. A descoberta que mudou tudo aconteceu numa tarde de quinta-feira do mês de outubro. Havia 2 anos e meio que estávamos casados, e eu já estava completamente adaptada à nossa rotina, às suas preocupações, às suas necessidades de saber sobre cada minuto do meu dia. O que antes me parecia estranho agora era normal. O que antes me incomodava levemente, agora eu interpretava como amor intenso. Naquele dia, eu havia saído mais cedo da escola porque estava com uma forte dor de cabeça. A diretora havia me dispensado depois do 3º período e eu decidi ir para casa descansar ao invés de ir ao médico. Roberto não sabia que eu voltaria cedo. Havia ligado para ele durante o intervalo para contar sobre a dor de cabeça, mas disse que ia aguentar até o final das aulas. Então, ele não estava esperando minha chegada. Quando estacionei na frente de casa, notei que o carro dele estava lá, o que era estranho porque eram apenas 2 da tarde e ele costumava chegar do trabalho depois das 6. Minha primeira preocupação foi se ele também estava passando mal, se havia acontecido alguma emergência com Letícia ou se algo estava errado no trabalho. Abri a porta de casa com cuidado, pensando que, se ele estivesse dormindo, eu não queria acordá-lo. A casa estava silenciosa, mas eu podia ouvir um murmúrio baixo vindo do nosso quarto. Pensei que talvez ele estivesse ao telefone, talvez resolvendo algum problema do trabalho. Subi as escadas devagar, ainda com a cabeça latejando, segurando o corrimão para não fazer barulho. Quando cheguei perto da porta do quarto, que estava entreaberta, percebi que Roberto estava falando ao telefone, mas o tom de sua voz era diferente do habitual. Havia uma intensidade, uma urgência, que me fez parar para ouvir. Ela saiu da escola há 15 minutos, ele estava dizendo. Pegou o ônibus da linha 42, como sempre.
Deve chegar em casa por volta das 5h30, considerando as baldeações. Meu sangue gelou. Roberto estava falando sobre alguém que pegava ônibus, que fazia baldeações, que chegaria em casa às 5h30, exatamente como eu fazia todos os dias. Mas como ele sabia que eu havia saído da escola há 15 minutos, se eu não havia ligado para avisar? Não, ela não desconfia de nada, continuou Roberto. E agora, eu tinha certeza absoluta de que estava falando sobre mim. Acha que são coincidências? É incrível como mulher pode ser ingênua quando quer. Havia uma frieza em sua voz que eu nunca havia escutado antes. Uma satisfação perturbadora, como se ele estivesse se gabando de algo. Minha respiração ficou presa na garganta e eu me encostei na parede do corredor, tentando não fazer barulho, tentando entender o que estava ouvindo. Claro que eu sei com quem ela fala, onde ela vai, o que ela faz. Roberto riu baixinho, um som que me fez sentir náusea. Tenho contato na escola há mais de 1 ano. A secretária me liga sempre que algo sai da rotina. Hoje mesmo me avisou que a Helena saiu mais cedo, porque estava com dor de cabeça. A secretária, Dona Marta, a mulher simpática de 50 e poucos anos que sempre me cumprimentava com carinho, que perguntava sobre minha família, que demonstrava interesse genuíno pela minha vida. Ela estava relatando meus movimentos para Roberto. Por quanto tempo isso estava acontecendo? Ela pensa que as ligações durante o trabalho são carinho? Roberto continuou. E eu podia ouvir o sorriso maldoso em sua voz. Não imagina que eu ligo porque preciso saber onde ela está. A cada momento com quem está conversando. A coitada até se sente culpada quando não pode atender. Minhas pernas começaram a tremer. Todas aquelas ligações que eu pensava serem demonstrações de amor, preocupação genuína com meu bem-estar, eram na verdade formas de controle, de rastreamento. Roberto não ligava porque sentia minha falta ou porque se preocupava comigo. Ligava para me vigiar. O próximo passo é convencê-la a largar o emprego, ele disse, e meu coração parou por um segundo. Já comecei a plantar a semente. Falei que a escola está ficando perigosa, que os alunos estão mais agressivos, que ela merece descansar depois de tantos anos trabalhando. Em alguns meses ela vai pensar que foi ideia dela, largar o emprego. Meu trabalho era minha identidade, minha independência financeira, minha fonte de realização pessoal. Eu havia dedicado mais de 20 anos da minha vida ao magistério. Como Roberto podia sequer considerar que eu abandonaria tudo isso? Quando ela estiver em casa o tempo todo vai ficar mais fácil, sua voz continuou, agora com um tom de satisfação que me fez sentir enjoada. Mulher ociosa inventa menos problema, e eu vou saber exatamente onde ela está, o que está fazendo, com quem está conversando, 24 horas por dia. A pessoa do outro lado da linha disse alguma coisa que eu não consegui ouvir, e Roberto riu novamente. Ciúme? Não é ciúme, cara. É posse. Helena é minha mulher, minha responsabilidade. Tenho que protegê-la de si mesma, das influências externas, das tentações. Mulher sem supervisão sempre acaba fazendo besteira. As palavras dele me acertaram como um soco no estômago. Eu não era sua esposa, sua companheira, sua igual. Era sua posse, algo que ele possuía e controlava como se controla um objeto, um animal de estimação, uma propriedade qualquer. As amigas foram fácil de eliminar. Roberto continuou, como se estivesse relatando uma estratégia de guerra. Bastou questionar algumas atitudes delas, sugerir que estavam com inveja do nosso casamento. Helena é carente de aprovação, então, quando eu sinalizei que não gostava das amigas, ela mesmo se afastou para me agradar. Eliminar. Ele havia usado a palavra eliminar para se referir ao fim das minhas amizades. Como se minhas amigas fossem problemas a serem resolvidos, obstáculos a serem removidos do caminho dos seus planos para mim. Senti bile subindo pela minha garganta. Todas. Aquelas conversas sobre as influências negativas das minhas amigas, sobre como elas tinham ciúme da minha felicidade, sobre como seria melhor eu me afastar delas temporariamente, tudo havia sido calculado, planejado, executado com precisão cirúrgica. Agora preciso trabalhar os filhos.
Roberto disse, e meu sangue gelou completamente. O Marcos já está na faculdade, então é mais fácil. Vou convencer a Helena a deixá-lo morar no campus, longe de casa. A Carla vai ser mais difícil, porque ainda está no ensino médio, mas a adolescente é fácil de manipular. Vou criar uns atritos, fazer com que ela queira sair de casa. Meus filhos. Roberto estava planejando me afastar dos meus próprios filhos. Marcos e Carla, as pessoas mais importantes da minha vida, os seres humanos que eu havia criado, amado, protegido por quase 2 décadas. Ele queria removê-los da equação também. Quando estiver sozinha comigo, ela vai ser completamente dependente. A voz dele continuou, agora com uma certeza fria que me fez tremer dos pés à cabeça. Sem trabalho, sem amigas, sem filhos por perto, vai precisar de mim para tudo. Aí sim vou ter controle total. Controle total. Era disso que se tratava. Não amor, não cuidado, não proteção, controle. Roberto queria me transformar numa boneca, numa prisioneira, numa sombra de mim mesma que existisse apenas para satisfazer suas necessidades de dominação. Encostei a testa na parede fria do corredor, tentando processar o que estava ouvindo, tentando entender como havia sido tão cega, tão ingênua, tão estúpida. Todos os sinais estavam lá: o isolamento gradual, as perguntas constantes, a vigilância disfarçada de cuidado, os comentários sobre minha aparência, a necessidade obsessiva de saber onde eu estava a cada momento. Como uma professora experiente, uma mulher inteligente, uma mãe protetiva, havia sido manipulada tão facilmente? Como havia interpretado prisão como proteção, controle como carinho, possessividade como paixão? Tenho que desligar, Roberto disse. A Helena pode chegar a qualquer momento, e não posso dar chances para ela desconfiar agora que estou tão perto do objetivo final. Objetivo final. Eu havia me tornado um objetivo, um projeto, uma missão a ser cumprida, não uma pessoa a ser amada, mas um problema a ser resolvido através de controle absoluto. Ouvi o som do telefone sendo desligado e entrei em pânico. Roberto sairia do quarto a qualquer momento e, se me encontrasse ali, saberia que eu havia escutado a conversa. Não sabia o que ele seria capaz de fazer se descobrisse que eu conhecia seus planos. Desci as escadas o mais silenciosamente possível. Saí de casa com cuidado para não fazer barulho e fui até o carro. Minha cabeça não doía mais. A adrenalina havia eliminado qualquer dor física, substituindo-a por uma dor muito mais profunda, muito mais perigosa. Sentei no banco do motorista, tremendo tanto que mal conseguia segurar as chaves. Precisava pensar, precisava processar, precisava decidir o que fazer. Mas minha mente estava em branco, em choque, incapaz de formar um pensamento coerente, além da certeza aterrorizante de que minha vida, tal como eu a conhecia, havia acabado de desmoronar completamente. Roberto não me amava. Roberto me via como uma posse a ser controlada. E pior ainda, ele havia passado anos executando um plano meticuloso para me isolar, me enfraquecer, me transformar numa prisioneira, voluntária na minha própria vida. Quando finalmente consegui parar de tremer o suficiente para dirigir, voltei para a escola. Inventei uma desculpa para a diretora sobre ter esquecido uns materiais importantes e fiquei lá até às 5 da tarde, hora que normalmente chegaria em casa. Precisava fingir normalidade, pelo menos até descobrir o que fazer. Durante essas 3 horas na escola vazia, sentada na minha sala olhando para as carteiras dos meus alunos, uma coisa ficou cristalina na minha mente. Eu precisava sair. Não importava como, não importava para onde, não importava as consequências. Eu precisava escapar antes que Roberto completasse seu plano de me transformar numa prisioneira total. Mas também sabia que não seria fácil. Roberto havia passado anos estudando meus movimentos, meus hábitos, minha personalidade. Ele conhecia minhas fraquezas, sabia exatamente como me manipular. Se eu quisesse fugir, teria que ser mais esperta que, mais cuidadosa, mais calculista. Quando cheguei em casa naquela noite, Roberto me recebeu com um sorriso carinhoso de sempre. Perguntou sobre minha dor de cabeça, ofereceu para fazer um chá de camomila para me ajudar a relaxar. Ele representou perfeitamente o papel do marido preocupado,
do companheiro atencioso, do homem apaixonado, mas agora eu podia ver através da máscara. Via a frieza por trás do sorriso, a possessividade por trás do carinho, a manipulação por trás de cada gesto aparentemente amoroso. Era como se alguém tivesse me dado óculos especiais que me permitiam enxergar a verdadeira natureza das coisas. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama, fingindo dormir enquanto escutava sua respiração regular, comecei a planejar minha fuga. Não sabia ainda como faria, mas sabia que teria que ser perfeita, porque se Roberto descobrisse meus planos antes que eu pudesse executá-los, eu não sabia do que ele seria capaz. O homem que dormia ao meu lado não era o homem com quem eu havia me casado, ou talvez fosse exatamente o mesmo homem, e eu é que havia sido cega demais para enxergar sua verdadeira natureza. De qualquer forma, uma coisa estava clara: minha vida dependia da minha capacidade de fugir dele sem que ele percebesse até que fosse tarde demais para me impedir. Os 3 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Cada dia era uma representação teatral onde eu fingia ser a esposa submissa e apaixonada que Roberto acreditava ter criado, enquanto por dentro planejava meticulosamente minha fuga. Era como viver 2 vidas simultaneamente, uma falsa na superfície, uma verdadeira e desesperada nas profundezas da minha alma. Aprendi a controlar cada expressão facial, cada tom de voz, cada reação. Quando Roberto fazia suas perguntas investigativas sobre meu dia, eu sorria e respondia com o entusiasmo que ele esperava. Quando ele sugeria sutilmente que eu deveria considerar pedir demissão da escola, eu fingia refletir seriamente sobre a ideia. Quando ele criticava algum comportamento meu de forma aparentemente carinhosa, eu agradecia pela orientação e prometia melhorar. Foi a atuação mais importante da minha vida, porque sabia que minha liberdade, e possivelmente minha vida, dependia dela. Durante esse tempo, comecei a observar Roberto com olhos completamente novos. Via como ele verificava discretamente minha bolsa quando pensava que eu não estava olhando, como ele memorizava a quilometragem do meu carro, como ele fazia perguntas aparentemente casuais para testar se eu estava dizendo a verdade sobre onde havia estado. Cada gesto, cada palavra, cada olhar tinha um propósito de controle. O mais perturbador era perceber como ele havia me moldado ao longo dos anos. Eu realmente havia parado de usar certas roupas, havia me afastado das amigas, havia modificado minha personalidade para se adequar às suas expectativas. O trabalho de manipulação dele havia sido tão gradual, tão sutil, que eu nem percebi quando deixei de ser Helena para me tornar a versão de Helena que Roberto queria que eu fosse. Mas agora, eu sabia a verdade, e isso me deu uma força que não imaginava possuir. Meu plano precisava ser perfeito porque eu só teria uma chance. Se Roberto descobrisse que eu sabia de seus verdadeiros objetivos, se percebesse que eu estava planejando fugir, não havia dúvida na minha mente de que ele escalaria o nível de controle. E depois da conversa que eu havia escutado, sabia que ele era capaz de muito mais do que eu jamais havia imaginado. Primeiro, precisava garantir a segurança dos meus filhos. Marcos estava na universidade numa cidade a 200 quilômetros dali, morando numa pensão estudantil. Liguei para ele numa tarde, usando o telefone da escola, e sem entrar em detalhes, disse que talvez fosse melhor ele não vir para casa nos próximos fins de semana. Inventei uma história sobre Roberto estar passando por um momento estressante no trabalho e precisar de tranquilidade. Marcos, sempre compreensivo, concordou sem questionar muito. Carla foi mais difícil. Ela ainda estava no último ano do ensino médio e morava conosco. Não podia simplesmente desaparecer e deixá-la sozinha com Roberto. Depois de muito pensar, conversei com minha irmã, Lucia, que morava em outra cidade, a 300 quilômetros dali. Lucia, preciso de um favor muito grande, disse durante uma ligação que fiz da escola, certificando-me de que ninguém estava ouvindo. Você poderia convidar a Carla para passar umas semanas aí com vocês? Dizer que os primos dela sentem saudade, alguma coisa assim? Lucia estranhou o pedido,
mas conhecia minha filha desde pequena e sempre teve um carinho especial por ela. Claro, Helena. Mas está tudo bem? Você parece tensa. Está tudo bem. Menti. É só que ando meio cansada e acho que seria bom para Carla ter um tempinho diferente antes do vestibular. Lucia ligou para casa naquela mesma noite, falando com Carla sobre como seria divertido ela passar as férias de julho com os primos. Para minha sorte, Carla ficou empolgada com a ideia. Roberto não se opôs. Pelo contrário, vi em seus olhos uma satisfação que me fez gelada. Ele provavelmente pensou que era uma oportunidade perfeita para começar a me separar dos filhos, como havia planejado. Carla viajou numa segunda-feira de manhã. Eu a levei até a rodoviária e, quando a abracei antes dela embarcar, sussurrei no ouvido dela: se acontecer alguma coisa, se alguém falar alguma coisa estranha sobre mim, liga para o tio Paulo ou para a tia Lucia, está bem? Ela me olhou com estranheza, mas acenou que sim. Mãe, você está bem? Estou sim, minha filha. É só mãe sendo mãe. Cuida-se e me liga todos os dias. Com os filhos em segurança, pude focar no meu próprio plano de fuga. Durante o weeks, venho guardando dinheiro de forma meticulosa. Usava parte do meu salário para comprar alimentos em dinheiro ao invés de cartão, dizendo para Roberto que era para controlar melhor os gastos. Guardava o troco de cada compra, cada economia pequena, cada valor que conseguia apartar sem despertar suspeita. Em 3 meses, consegui juntar quase R$ 1.500. Não era muito, mas seria suficiente para começar uma nova vida. Escondi o dinheiro dentro de um livro velho de literatura que estava na estante da sala há anos. Um livro que Roberto nunca demonstrou interesse em abrir. Fiz um corte nas páginas e criei um pequeno cofre improvisado onde guardava as notas, algumas por vez, sempre verificando se ele não estava prestando atenção. Também comecei a separar documentos importantes, minha certidão de nascimento, carteira de trabalho, diploma, documentos dos filhos, tudo o que precisaria para recomeçar. Tirei cópias de tudo na escola, usando a máquina de xerox da secretaria, e guardei numa pasta que escondi no meu armário da sala dos professores. O mais difícil foi conseguir um lugar para ir. Não podia procurar minhas amigas. Além de Roberto ter me afastado delas, sabia que seria o primeiro lugar onde ele me procuraria. Não podia ir para a casa da minha irmã, porque era óbvio demais, e não queria colocar Carla em perigo. Foi quando me lembrei da minha prima Rosana, que morava numa cidade pequena a 500 quilômetros dali. Rosana e eu não nos falávamos há anos. Apenas trocávamos cartões de Natal e cumprimentos de aniversário pelo telefone. Mas ela sempre havia sido uma pessoa boa, de coração generoso. Liguei para ela num sábado de manhã, quando Roberto havia saído para cortar o cabelo. Minha voz tremeu quando expliquei que estava passando por um momento muito difícil no casamento e precisava de um lugar para ficar por um tempo até conseguir me organizar. Helena, claro que pode vir para cá, Rosana disse sem hesitar. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Quer que eu vá te buscar? Não, respondi, rapidamente. É melhor eu ir sozinha. E Rosana, se alguém ligar perguntando por mim, por favor, diga que não sabe onde eu estou. Houve um silêncio do outro lado da linha. Helena, você está em perigo? Não consegui responder diretamente, mas minha voz quebrada foi resposta suficiente. Só, por favor, me ajuda. Pode vir quando quiser. Vou preparar o quarto de hóspedes. O dia escolhido para a fuga foi uma sexta-feira de agosto. Roberto tinha uma reunião importante no Mission Indusinote, trabalho que duraria o dia todo, e eu havia dito que ficaria na escola até mais tarde corrigindo provas. Era uma oportunidade perfeita. Ele não esperaria minha chegada antes das 8 da noite, o que me daria pelo menos 6 horas de vantagem. Naquela manhã, Roberto se comportou exatamente como sempre. Beijou meu rosto, desejou um bom dia de trabalho, disse que me amava. Eu respondi como sempre respondia, sorrindo e retribuindo os carinhos. Mas por dentro, meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Hoje vou chegar tarde, ele disse, ajeitando a gravata no espelho da entrada. Reunião com os diretores regionais, provavelmente só volto depois das 9. Tudo bem,
respondi, fingindo naturalidade. Também vou ficar até mais tarde na escola. Tenho muitas provas para corrigir. Ele me olhou por um segundo mais longo que o normal. E meu sangue gelou. Será que havia algo na minha expressão, no meu tom de voz, que havia despertado sua suspeita? Você está bem hoje, amor? Parece meio tensa. Forcei um sorriso. É só cansaço. Final de bimestre, você sabe como é. Roberto acenou, me deu um último beijo e saiu de casa. Assim que ouvi o barulho do carro dele se afastando, corri para o quarto e comecei a executar meu plano. Peguei uma mala pequena e coloquei apenas o essencial. Algumas mudas de roupa, produtos de higiene, um casaco mais quente, um par de sapatos confortáveis. Não podia levar muita coisa, porque despertaria suspeita se alguém me visse saindo de casa com bagagens. Precisava parecer que estava apenas indo trabalhar, como qualquer outro dia. Recuperei o dinheiro escondido no livro, os documentos do meu armário na escola e escrevi 2 cartas, uma para Roberto, outra para meus filhos. As cartas eram essenciais porque não queria que ninguém pensasse que algo terrível havia acontecido comigo, que eu havia sido sequestrada ou morto. Precisava deixar claro que estava saindo por vontade própria. A carta para Roberto foi difícil de escrever. Queria que ele soubesse que eu sabia da verdade, mas não queria dar detalhes que pudessem ajudá-lo a me encontrar. Escrevi apenas: Roberto, descobri quem você realmente é e o que você planejava fazer comigo. Não vou permitir que você me transforme numa prisioneira. Quando você ler esta carta, eu já estarei longe e não adianta me procurar. Não vou voltar. Cuide da Letícia e seja feliz com alguém que aceite ser controlada. Eu não aceito. Helena! A carta para os filhos foi ainda mais difícil. Marcos e Carla, meus amores, mamãe precisou ir embora por motivos que vocês vão entender quando forem mais velhos. Não foi por causa de vocês. Vocês são os amores da minha vida e sempre serão. Foi por causa de coisas que o Roberto fez e que vocês não precisam saber agora. Fiquem com a tia Lucia por enquanto. Assim que eu me organizar numa cidade nova, vou entrar em contato. Me perdoem por não ter explicado antes, mas às vezes a mãe precisa proteger os filhos não contando tudo. Amo vocês mais que tudo no mundo. Mamãe. Coloquei as cartas em cima da cama, bem visíveis. Peguei minha mala pequena, minha bolsa com os documentos e o dinheiro, e dei uma última olhada na casa que havia sido meu lar por quase 4 anos. Cada cômodo tinha memórias, algumas boas, muitas que agora eu percebia terem sido falsas. A cozinha onde Roberto preparava café da manhã dominical enquanto planejava meu isolamento. A sala onde assistíamos filmes juntos enquanto ele mentalmente catalogava cada uma das minhas reações. O quarto onde fazíamos amor enquanto ele calculava como usar minha vulnerabilidade contra mim. Não senti nostalgia. Senti alívio. Saí de casa às 2 da tarde, exatamente como faria em qualquer outro dia de trabalho. Cumprimentei a vizinha que estava regando as plantas, respondi normalmente quando ela perguntou sobre Roberto, coloquei a mala no porta-malas do carro, certificando-me de que ninguém estava prestando atenção, e dirigi até a rodoviária. Durante o trajeto, minha mente estava estranhamente calma. Depois de meses de ansiedade, de medo, de planejamento obsessivo, finalmente estava executando o plano. Não havia mais volta. Na rodoviária, comprei uma passagem para uma cidade intermediária, não diretamente para onde Rosana morava. Era uma precaução extra. Se Roberto tentasse me rastrear através das empresas de ônibus, a trilha terminaria numa cidade diferente da minha destination real. De lá, pegaria outro ônibus para o destino final. Enquanto esperava o ônibus na sala de embarque, liguei para a escola e falei com a diretora. Disse que havia uma emergência familiar em outra cidade e que não poderia voltar às aulas na segunda-feira. Pedi alguns dias de licença, prometendo explicar melhor quando voltasse. Foi outra mentira necessária. Eu sabia que nunca mais voltaria àquela escola, mas não podia revelar isso ainda. O ônibus chegou às 4 da tarde, quando me sentei na poltrona e senti o veículo começar a se mover, deixando minha cidade para trás. Chorei pela primeira vez em meses. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de libertação, de uma felicidade assustadora
que vinha da certeza de que estava fazendo a coisa certa. Durante as 6 horas de viagem até a cidade intermediária, pensei em Roberto chegando em casa, encontrando as cartas, percebendo que eu havia descoberto seus planos e fugido. Imaginei sua raiva, sua frustração, sua sensação de perda de controle. Por um momento, cheguei a sentir medo. E se ele viesse atrás de mim? E se conseguisse me encontrar? Mas então lembrei da conversa que havia escutado, da frieza com que ele falava sobre me eliminar das minhas amigas, sobre me isolar dos meus filhos, sobre me transformar numa prisioneira. E o medo se transformou em determinação. Eu não iria permitir que Roberto destruísse o resto da minha vida. Cheguei à casa da Rosana numa tarde de sábado, depois de 2 baldeações e quase 12 horas de viagem. Ela me recebeu com um abraço apertado e lágrimas nos olhos, sem fazer perguntas, apenas dizendo: "Você está segura agora." Naquela noite, sentada na varanda da casa da minha prima, tomando um chá de camomila e olhando para as estrelas de uma cidade onde ninguém me conhecia, onde Roberto jamais pensaria em me procurar, senti pela primeira vez em anos que podia respirar livremente. Fiquei na casa da Rosana por 3 meses, tempo suficiente para me organizar, conseguir um emprego numa escola local, alugar uma casa pequena, recomeçar minha vida do zero. Durante esse tempo, Roberto tentou me encontrar de todas as formas possíveis. Ligou para minha irmã, para antigos colegas de trabalho, até mesmo para algumas amigas que eu havia abandonado por causa dele. Mas ninguém sabia onde eu estava. Ele chegou a contratar um detetive particular, descobri depois, através da minha irmã. Mas eu havia sido cuidadosa. Não havia deixado rastros eletrônicos, não usara cartões de crédito, não havia contato direto com ninguém da minha vida anterior, exceto com meus filhos, através de ligações esporádicas feitas de orelhões públicos. 3 meses depois da minha fuga, finalmente liguei para Marcos e Carla, que estavam morando com minha irmã Lucy. Expliquei com cuidado, mas com honestidade adequada às suas idades, que Roberto não era a pessoa que pensávamos ser, que ele havia tentado me controlar de forma doentia e que por isso eu havia precisado ir embora. "Por que você não contou antes, mãe?" Carla perguntou, e eu podia ouvir as lágrimas na voz dela, porque às vezes a mãe precisa proteger os filhos de coisas que eles não precisam carregar. Respondi. E porque eu mesma demorei para entender o que estava acontecendo. Marcos, sempre mais analítico, perguntou: "Você está segura agora?" "Estou, meu filho. E vocês também?" "Estão." Demorou mais 6 meses até eu conseguir trazer meus filhos para morarem comigo na cidade nova. Carla terminou o ensino médio morando com minha irmã e Marcos transferiu sua matrícula da universidade para uma mais próxima da nossa nova casa. Foi um período difícil de adaptação para todos nós, mas estávamos juntos novamente e estávamos livres. Roberto tentou entrar em contato comigo por quase 2 anos. Cartas enviadas através de advogados, mensagens deixadas com parentes distantes, até uma tentativa de me encontrar através de redes sociais que eu não usava. Todas as tentativas foram ignoradas. Eu não tinha nada a falar com ele, nenhum interesse em explicações ou reconciliações. Hoje, 8 anos depois da minha fuga, posso dizer que reconstruí completamente minha vida. Trabalho numa escola que adoro, numa cidade pequena onde todos me conhecem como a professora Helena, que veio de longe para recomeçar. Meus filhos são adultos independentes, Marco, formado em engenharia, Carla cursando medicina. Ambos entenderam com o tempo por que foi necessário tomar a decisão que tomei. Nunca mais me casei. Namorei algumas vezes, homens bons que conheci ao longo desses anos, mas sempre com muito cuidado, sempre atenta aos sinais que antes não sabia reconhecer. Aprendi a valorizar minha independência, minha liberdade, meu direito de tomar minhas próprias decisões sem precisar dar satisfação a ninguém. Roberto se casou novamente 2 anos após minha fuga. Soube através de conhecidos que permaneceram na cidade anterior. Torço para que sua nova esposa seja mais forte que eu fui, mais esperta que eu fui, mais atenta aos sinais que eu demorei tanto para enxergar. Queridos, tô contando essa história para vocês hoje porque sei que muitas pessoas vivem situações parecidas
e não sabem como sair, ou até mesmo não sabem que precisam sair. O controle psicológico, a manipulação emocional, o isolamento gradual, essas são formas de violência tão reais quanto qualquer agressão física, mas muito mais difíceis de reconhecer porque vêm disfarçadas de amor, de cuidado, de proteção. Se você está ouvindo esta história e reconhecendo situações da sua própria vida, se você sente que sua liberdade está sendo limitada aos poucos, se você percebe que perdeu contato com amigas, se suas decisões passaram a depender sempre da aprovação de outra pessoa, se você sente medo de contrariar seu companheiro ou companheira, por favor, preste atenção nesses sinais. O amor verdadeiro liberta, não aprisiona. O amor verdadeiro encoraja sua independência, não cria dependência. O amor verdadeiro respeita suas amizades, seu trabalho, seus sonhos, sua individualidade. Levar 3 anos para perceber que estava sendo manipulada, mais 3 meses para conseguir fugir e mais alguns anos para me recuperar completamente. Mas valeu cada dia de luta, cada lágrima de medo, cada noite de insônia planejando minha liberdade. Hoje, aos 62 anos, sou completamente dona da minha vida. Acordo quando quero, visto o que quero, vou onde quero, falo com quem quero. Posso parecer simples, mas para alguém que viveu anos sendo controlada, essa liberdade é o maior presente que posso ter. Se você precisa de ajuda para sair de uma situação semelhante, procure. Existem pessoas dispostas a ajudar, existem lugares para onde ir, existem formas de recomeçar. Não é fácil, mas é possível. E lembrem-se, vocês merecem ser livres, merecem ser respeitados, merecem ser amados de verdade, não controlados em nome do amor. Obrigada por terem me escutado. Que minha história possa ajudar alguém a reconhecer os sinais a tempo ou a encontrar forças para buscar a própria liberdade. A vida é muito preciosa para ser vivida como prisioneiro de quem deveria nos amar